Queria te convidar a abrir comigo o texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 6. Todos os irmãos, por favor, se puderem aceitar aqui. 2 Samuel, capítulo 6, no princípio de 1 a 12, depois de 20 a 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 12, depois do 20 ao 23. O texto bíblico nos diz assim, acho que todo mundo já achou, não é isso? Estão chegando lá. 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 12. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Vamos pular para o versículo 20, do mesmo capítulo 6. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como, sem beijo, se descobre um vadio qualquer. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Esse é o texto da nossa breve reflexão desta noite. Eu gostaria de orar com você mais um pouquinho. Pai querido, eu quero te louvar por essa oportunidade tremenda de louvar o teu nome, juntamente com a congregação, juntamente com a tua igreja, com os nossos queridos visitantes que estão aqui em nossa presença, trazendo alegria no nosso coração. E agora, Pai, que o teu Espírito nos ajude, nos abençoe, para que sejamos edificados diante da tua palavra, que o teu Espírito traga vida, que o teu Espírito traga renovo, traga esperança, traga temor do Senhor, e tudo que a tua palavra quer produzir em nossa vida, que ela possa produzir com liberdade por causa da presença do teu Espírito. E nós já te damos toda a glória, todo o louvor e toda a honra em nome de Jesus. Amém. Quantas pessoas hoje aqui estão nos dando a honra da sua presença, da sua visita? Quem está aqui nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez? Olha, quanta gente simpática aqui.
Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Quem mais aqui desse lado? Deus abençoe, Deus abençoe. Esse meu lado esquerdo, alguns visitantes. Deus abençoe todos. O Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós. E não se assuste, não estranhe você que está nos visitando hoje, sinta-se à vontade. Amém? Deus quer nos trazer, quando digo não se assuste, parece que vem bomba, né? Mas fique em paz, porque Deus é bom e no final eu creio que tudo vai dar certo. Mas amados, nós estamos diante de uma palavra muito forte que vai nos ajudar a discernir intenções, enganos e absolutos. Diga, intenções, enganos e absolutos. Eu gostaria que realmente cada um de nós, a começar da minha própria vida, que eu possa entender claramente todas essas coisas na minha vida. Intenções, enganos e o que é absoluto. Porque quando a palavra de Deus age na nossa vida, ela descortina, ela tira o véu, e a gente passa a ter uma compreensão do que nós estamos fazendo na nossa vida, para onde nós estamos indo, o que o Senhor quer de cada um de nós. Estamos aqui diante de um texto maravilhoso, onde Davi está cumprindo um grande sonho dele, o sonho dele de trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca era uma caixinha de madeira, coberta de ouro, mas ela tinha alguns elementos. Toda a arca representa a própria presença de Deus no meio do povo. Amém? Ela tinha alguns elementos que traziam a memória do povo que Deus é bom, que Deus faz frutificar a nossa vida, que Deus é a palavra viva. E a arca estava longe do lugar devido, já por quase 80 anos. A arca estava na casa de Abinadab, quietinha, esquecida, abandonada. E Davi ficou incomodado porque ele sentiu a arca não pode estar fora do lugar central da nação de Israel. Vamos trazer a arca de volta. E então ele reúne muitas pessoas, ele reúne a nação inteira, ele prepara uma grande festa para trazer a arca lá da casa de Abinadab até o lugar que ele havia preparado para ela. Tudo perfeito. Preparou um carro novo, colocou a arca em cima do carro novo, mas na metade do caminho os bois tropeçam e a arca dá uma balançada, e aquele rapaz, pobre rapaz, que estava bem do lado da arca, vendo que a arca havia cambaleado um pouquinho e que ela pendia para cair, ele, na tentativa de segurar a arca, de impedir que ela se destroçasse no chão, ele estende a mão, e naquele momento ele é fulminado pela glória de Deus, e ele morre ali naquele lugar, na metade do caminho. E Davi, todo bem intencionado, viu a sua festa acabando, a festa que ele tinha feito para Deus, o carro que ele tinha feito para Deus, e toda a organização, todo o júbilo, e todos os instrumentos, e tudo que ele havia preparado para Deus, acabando de uma hora para outra. E a gente fica pensando a decepção, a frustração daquele homem. Um carro novo. Mas o que aconteceu de errado? Queridos, havia uma forma de se conduzir a arca de Deus. E a forma de se conduzir tinha as pessoas certas para fazer isso. Os sacerdotes tinham que cobrir a arca, os levitas tinham que levar a arca, ninguém podia tocar na arca. Haviam hastes colocadas ao redor da arca e os levitas levavam a arca nos ombros, tocando nas hastes e nunca na arca. E outra, Deus nunca pediu um carro novo para levar a arca. Mas Davi, na sua boa intenção, talvez porque por 80 anos a arca estava longe, esquecida. Então esqueceu-se os preceitos bíblicos, a forma de se conduzir a arca. O povo esqueceu, o povo perdeu a familiaridade com a arca. Eu quero dizer, queridos, que a boa intenção de Davi não impediu que caísse uma pessoa morta por ter conduzido a arca de uma forma errada. Eu quero dizer, queridos, que muitas vezes nós somos bem intencionados, mas as nossas boas intenções, elas podem estar pautadas em danos. Até eu descobri
que eu tinha problema de ácido úrico. Eu desrespeitei as regras naturais do meu corpo, bem intencionado, comendo aquilo que eu achava que podia comer, bem intencionado. Mas a minha boa intenção não impediu que meu corpo sofresse. Queridos, há determinadas coisas que a gente faz na nossa vida e que nos leva a entender que às vezes nós trocamos a Bíblia pelas nossas intenções. Deixamos de ler a Bíblia e começamos a pensar e dizer assim para Deus: Deus, Tu sabes do meu coração, Tu sabes das minhas intenções. Eu quero dizer, querido, que as tuas intenções, por melhores que sejam, não representam a Bíblia, não representam a palavra de Deus. Eu quero que hoje você compreenda que boas intenções podem ser as melhores possíveis, mas as minhas boas intenções podem ser pautadas em engano. Eu posso estar enganado acerca daquilo. Eu estou falando sobre intenções, eu estou falando sobre enganos, eu estou falando do que é absoluto. O que é absoluto? O absoluto é a palavra de Deus. O que Deus disse que é. O que Deus disse que faz, Ele faz. O Senhor havia dado o registro absoluto de como conduzir a arca, mas a ignorância de Davi fez com que se montasse toda uma estrutura, como que se preparasse um carro novo e colocasse a arca diante de coisas que Deus nunca pediu. E acontece que na metade do caminho os bois tropeçam. E quando os bois tropeçam, a arca pende para cair. E eu quero que hoje você compreenda o seguinte, querido, que talvez hoje o Senhor me dê uma resposta: pastor, eu tenho sido tão bem intencionado para com meus filhos, mas algumas coisas não estão dando certo. Aí eu pergunto a você, meu amado, será que você não tem colocado as suas boas intenções no lugar do mandamento de Deus? Será que Deus não deixou claro como agir para com eles, como agir para com as tuas finanças, como agir para com a tua família, como agir para com o teu marido, como agir para com a tua esposa? E talvez ao consultar a tua consciência, você chegue a uma conclusão: nada me culpa e nada me pesa, porque tudo que eu tenho feito com o melhor das minhas intenções. Mas eu te pergunto hoje, querido, as tuas intenções ou as minhas intenções, elas estão aliadas com os princípios bíblicos? Ou eu simplesmente tenho fechado a Bíblia e tenho dirigido a minha vida pelas minhas intenções? Pode ser que eu esteja enganado, ainda que bem intencionado, mas as minhas boas intenções podem não me levar para o céu. Há um ditado popular que não está na Bíblia, mas há um ditado popular que talvez se aplique aqui: de boas intenções o inferno está cheio. E pegando um pouquinho do que Jesus mesmo disse, Ele nos disse numa determinada ocasião: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas como, Senhor? Em Teu nome expulsei demônios, em Teu nome eu fiz milagres, em Teu nome eu fiz tantas coisas. É como se Deus dissesse: olha, você foi tão bem intencionado, mas você não fez nada daquilo que eu pedi para você fazer. O teu coração foi tão cheio de boas intenções, mas você não foi para mim o que eu queria que você fosse. A batalha